Pessoal, hoje nós vamos ver os objetivos de aula, é, unidades, vamos ver cotas temporárias e definitivas e operações básicas de seleção e manipulação de uma maneira mais simples, né? Operações bem simples. Bom, sobre unidades, vou abrir aqui uma planta. Já deixei mais ou menos organizado alguns objetos para a gente manipular. Sobre unidades, para acessar qualquer ferramenta no Revit, os atalhos são de duas letras. Então, unidade seria UN e já vai abrir a janelinha de unidades. Tá? Se vocês quiserem trabalhar em metros, um comprimento, nesse caso já está configurado, mas se vocês quiserem centímetros, só trocar aqui duas casas decimais. Se vocês querem manter a unidade junto ou não, se vocês quiserem usar dígito para agrupar de 3 em 3, milhar, milhões, tá bom? Se quiser suprimir os zeros desnecessários. Então, são configurações bem simples, tá? Ok? E aqui é um jeito de se organizar para o padrão brasileiro ou americano. Se vocês querem que a separação de milhar aconteça com ponto e vírgula 00, ou se vocês preferem o sistema americano, que é vírgula na, na separação de milhar e ponto na separação de decimal. Tá? Aqui eu costumo deixar o sistema brasileiro mesmo. Dito isso, vamos voltar lá para os objetivos, cotas temporárias e definitivas. Beleza. Sempre que você selecionar um objeto, ele vai reportar cotas temporárias. Ele precisa informar a relação desse objeto com qualquer outro objeto, pelo menos um outro objeto. Quando eu selecionei essa, ele está me reportando a distância em relação a esse segundo objeto e a esse primeiro objeto, e, no outro sentido, o comprimento total da peça e a distância em relação a algum outro objeto. Se essas cotas não forem o que eu desejo, eu consigo manipular a cota clicando no grip de controle dela, clicando e não soltando, e levando para o lado até que eu consiga identificar algum outro elemento. No caso aqui, ele iluminou a face de uma parede. Se eu largar agora o cursor, essa é a cota que está valendo. E como ela é azul, e a codificação de azul para a internet é URL, é link, ele usou o mesmo recurso. Azul eu consigo acessar e modificar a informação aqui. Então, se eu disser que são 300 centímetros, ele necessariamente vai empurrar esse objeto 39 centímetros para lá para garantir que essa cota tenha a informação correta de 300 que eu pedi. Então, vou digitar 300 aqui e vou dar Enter. Ele mexeu e atualizou essa outra informação. Se eu disser que essa daqui é 150, ele vai arrastar esse objeto e vai editar essa cota aqui de novo. Tudo bem? Então, o que é importante vocês entenderem aqui? Que quando eu seleciono o objeto selecionado é o que vai ser editado, é o que vai ser passível de modificação, é o que vai precisar mudar. Então, se eu quiser mudar a distância desses dois objetos, mantendo 352, eu preciso necessariamente selecionar esse outro. E a partir dessa cota, fazer a correção que eu quiser. Parece meio óbvio, né? Mas a quantidade de alunos que mexe nessa cota e depois mexe nessa, achando que com isso vai afetar esse objeto, é muito grande. Então eu gosto de frisar que o objeto selecionado é o que vai sofrer a mudança, no caso de posicionamento. Tá? Se eu informar um outro comprimento, por exemplo, 750, como ele não sabe se ele move ou se ele mantém fixo, ele vai crescer, ele vai esticar para cima e esticar para baixo a mesma distância. Então, faz sentido ele pensar isso, já que eu não fiz nenhuma outra restrição, tá bom? Bom,
Isso para falar de seleção, eu posso selecionar clicando o objeto, e aí, lembrem que eu falei para vocês prestarem sempre atenção nessa status bar, ele me dá dicas a mais. Então ele fala, ó, clique para selecionar, Tab para alternar, e Ctrl para adicionar elementos e Shift para não selecionar elementos. Então, se eu apertar a minha tecla Ctrl e deixar clicada, eu consigo selecionar mais objetos. Se eu soltar a tecla Ctrl e apertar agora Shift e não soltar, eu consigo eliminar seleções já feitas. Tudo bem? E o Tab? O que quer dizer o Tab? O Tab eu posso alternar entre objetos. Então, por exemplo, eu aproximei aqui e ele iluminou um objeto que ele entendeu que é esse que eu quero. Se eu apertar a tecla Tab, ele vai falar, ah, você queria todos? Se eu apertar de novo, ele vai falar, ah, tá, você queria o horizontal. Então, numa posição de dúvida, ele vai dar sugestões. Se eu aproximar apenas dessa, parece óbvio que vai ser só esse objeto. Mas o Tab me sugere também selecionar todos que estão conectados. Se eu clicar agora, todos esses valendo. Tudo bem? Fora isso, eu consigo fazer a seleção por arco, por cerca de seleção. Funciona igual no AutoCAD, janelas feitas da esquerda para a direita, vale os objetos que estiverem totalmente inseridos na janela. Parcialmente, não vale. Já, se eu fizer uma janela de seleção para a esquerda, ele até representa diferente. Tocou a janela, já está valendo. Tá? Então, se eu fizer essa janela, é diferente de tentar fazer essa, que não vai selecionar nada, a não ser que eu envolva um elemento. Tá bom? Bom, feito isso, passamos por unidades, cotas temporárias e cotas definitivas. Ah, faltou uma coisa a falar sobre unidade. Vou digitar de novo UN. A disciplina aqui é a comum, então tem as características que são mais usuais. Dinheiro, volume, tempo, velocidade, inclinação, ângulo de rotação, densidade, comprimento, se distância, não me lembro o que é isso, hein? Bom, distância. Custo por área, área e ângulo. Se eu mudar a disciplina e for, por exemplo, para a estrutura, eu tenho uma série de outras. Eu tenho força, né? No caso aqui está quilonewton, aceleração, energia, frequência, peso, peso por área, peso por unidade de comprimento. Então eu tenho uma quantidade grande aqui, tá? Coeficiente de expansão térmica, elasticidade térmica, né? Se eu for em tubulações, por exemplo, eu vou ter viscosidade dinâmica, ou seja, eu consigo agregar muita informação aqui, tá? Se eu for em infraestrutura, ar-condicionado, eu consigo o tamanho do duto, eu consigo potência, então pressão, eu consigo unidades bem interessantes aqui, tá? Geralmente, nós da arquitetura, provavelmente ficaremos mais nas comuns e um pouco das estruturais. Muitas vezes dá para você, por exemplo, desenhar um móvel e, com base na densidade dos materiais, calcular o peso daquela peça. Tá? Então, seleção, janela window e crossing funciona desse jeito. Agora vamos para as operações básicas de copiar, mover, array, que é um tipo de cópia com mais inteligência, alinhar, espelhar, rodar e estender ou aparar, né? Trim e extend. Vou voltar aqui para a planta. Vamos usar um pouco esses objetos de exemplo aqui. Quando eu seleciono um objeto, ele vai aparecer para mim uma aba de modificação, no caso de parede, porque é esse objeto que eu selecionei, e ele vai me ofertar aqui uma série de operações. Ó. Eu posso alinhar, dar o offset,
espelhar com relação a um objeto existente, espelhar eu traçando a referência, split, que é dar um break no objeto. Muitas vezes esses videozinhos que aparecem são muito claros já, tá? Splitar com um gap, então ele vai guardar uma distância em relação ao outro objeto. É uma ferramenta interessante também. Mover, copiar, e aqui eu queria que vocês separassem uma coisa. Sempre que você deixa o mouse, ele abre uma janelinha falando o nome da ferramenta, e logo depois do nome da ferramenta tem entre parênteses o atalho, que é sempre de 2 letras. Então isso já dá uma dica. Cópia pode ser CO ou pode ser CC. Você não precisa clicar no botão, você até pode usar o atalho. Tá? Rodar, RO, o trim é o TR, o trim e extend para um objeto só, e o trim extend para múltiplos objetos. Tá? Aqui você seleciona os dois, esse daqui você dá uma referência e faz um deles chegar lá, e a gente já vai ver cada um deles em separado. Tá? E o apagar, pinar, que é deixar esse objeto bloqueado para edições, e despinar, né, unpin, cancelar isso, essa ferramenta. Então vamos lá. Vou selecionar um objeto e vou usar o pin. Usei o pin, por mais que eu tente mover o objeto, não é possível, ele vai ficar trancado aqui. Se eu eliminar o pin, então agora o pin está funcionando para essa peça, mas ele está inativo. Então eu consigo mover. Ele está livre de novo para mexer. Tá? Se eu atachar, pinar, não consigo mais. Agora, com o objeto selecionado, se eu for nessa ferramenta de eliminar o pin, ele tira completamente o pin. É diferente dele estar ativo e ele estar possivelmente sendo usado, sendo ativo ou não. Aqui, nem essa possibilidade está colocada na mesa. Tudo bem? Só essa diferença. Se eu deletar, é a mesma coisa que eu apertar o del do meu teclado. Ele vai apagar e apagar o registro desse objeto. Tá? É como se ele nunca tivesse existido. Mais tarde eu vou explicar para vocês a ferramenta de demolição, que é diferente. Tá bom? Então, apagar é como se eu nem tivesse, nem devesse ter existido esse objeto. Eu cometi um erro, não quero ele mais aqui. Então, eu apago. Vou selecionar isso. Deixa eu selecionar um objeto que está com mais área livre aqui. Selecionei esse objeto e vou mover. Para mover, eu posso mover simplesmente, livremente, ou de maneira controlada. Então, selecionei o objeto, clico em mover. Vou clicar um ponto qualquer, não importa onde, eu não preciso clicar na peça, porque ele vai ativar uma cota temporária. Quando eu digitar, ele vai preencher o valor dessa cota temporária. Se eu quero mexer 2,5 metros para cima, eu posso digitar 250 centímetros e dar Enter. E ele mexeu com precisão. Ou, vamos supor que eu queira descer 3 metros. Não quero digitar em centímetro. Ele aceita também eu digitar 3 de metro e dar Enter. Ele vai entender que são 3 metros ou 300 centímetros para ele, tanto faz. Tá? Ele é bem espertinho nisso. A maioria dos programas estão começando a fazer isso também, então isso não é exclusivo do Revit, não. Copiar. Se eu selecionar a ferramenta cópia, eu tenho na minha opção uma restrição, constraint, e um multiply. Se eu digitar constraint, significa que ele vai travar na horizontal ou na vertical. Ele não vai permitir ser inclinado. Vou desligar aqui o constraint, ele conseguiria fazer uma cópia inclinada desse objeto, tá? Se eu clicar em multiply, significa que ele não vai fazer apenas uma cópia, ele vai fazer uma e esperar instruções. Então eu vou digitar aqui, eu quero que você copie esse objeto 1 metro para cima, 1 metro para cima, 1 metro para cima. Conseguiria ir fazendo até que você não precise mais, e aí você pode
dar ESC e ele para. O que é importante saber é que quando eu for selecionar de novo e mandar ele copiar novamente, a opção de Multiply continuará ativa. Então, se você não quiser, você tem que lembrar de já apagar logo de cara. Quando eu copiar uma vez, a partir daqui, quando eu copiar, vale a última configuração. O Multiply agora já está desligado de novo. Tá bom? Feito isso, percebam que aqui ficou 75 centímetros. Ah, mas eu escrevi 1 metro. Porque, como eu joguei 1 metro para cima e ele tem 25 centímetros de espessura, sobrou 75. Então está correto, não tem nada errado aqui. Tá? Rodar. Quando vai rodar, ele pega, num primeiro momento, o centro geométrico da peça. Mas eu não preciso ficar com essa referência. Eu posso clicar no grip e mexer e adotar qualquer outro ponto para fazer a rotação, tá? Poderia pegar essa bordinha aqui, ó. Então, reparem que quando eu aproximo de um ponto notável, por exemplo, o meio da peça, ele vai aparecer um triângulo. Se eu selecionar um endpoint, vai ficar um quadrado. Se eu aproximar, esse X fraquinho, ele entendeu que eu quero a superfície dele, mas ele está pegando qualquer ponto daquela superfície. Como se ele estivesse tá prestando atenção em um dos pontos. Se fosse uma intersecção, ele mostraria um X mais forte. No caso, eu vou fazer a rotação pelo endpoint. Aqui, tanto faz o ângulo, eu não preciso começar necessariamente de uma vertical. Posso pegar qualquer coisa, mexer um pouco. Quando eu estabeleci um sentido, eu posso preencher, por exemplo, 30 graus e dar Enter. E ele já vai rodar o objeto e está tudo bem. Ó, 30 graus. Certinho. Ele já faz as aparas certinhas. Aqui ele acabou se confundindo um pouco. Eu vou mexer levemente para ver se ele se acha. Ou vou trazer aqui, ó. Pronto. Ó, aqui ele está se perdendo, mas ó, aqui a para está certinho. Então, se eu voltar o grip de comando desse objeto, nesse caso aqui, se nós alterarmos o conteúdo da cota, ele vai cuidar da para, porque para ele, paredes têm essa mania de tentarem se juntar bem. Então ele vai tentar lidar com isso da melhor maneira possível, tá? Então vimos mover, vimos copiar, vimos rodar. Vamos ver agora o trim. O trim funciona da seguinte maneira: não preciso ter nenhum objeto selecionado, posso entrar na ferramenta. E quando eu for clicar, eu tenho que prestar atenção no pedaço do objeto que eu quero que se mantenha. Por exemplo, se eu clicar aqui e aqui, ele vai fazer essa união e vai desfazer essas duas uniões. Vou mostrar para vocês. Cliquei, cliquei. Aí ele abriu aqui uma janela. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima, porque ele sempre vai abrir uma janela se ele detectar que alguma coisa esquisita está acontecendo. Então ele está falando, olha, eu não consigo manter esses dois objetos unidos. Aí eu posso confirmar, tá bom, pode desunir, que eu não vou precisar deles, enfim. Ou eu posso desistir da operação. Se eu aceitar desunir, ele já vai encerrar as paredes aqui e deixar essa para feita. Da mesma maneira, se eu clicar entre esse objeto e esse, ele vai unir novamente. Bom? Se eu... Vamos usar esse exemplo aqui agora. Se eu for usar esse trim extend para um objeto único, eu tenho que reparar aqui embaixo, ó, no status bar. Ele já me dá uma dica do que ele está esperando. Ele fala, ó, seleciona uma referência para que o trim extend funcione, né? Então, por exemplo, se eu quero que esses objetos se movam até encostar esse, eu tenho que fazer a primeira seleção nesse objeto. E eu posso, inclusive, selecionar
se eu quero que ele preste atenção no centro do objeto, na face ou na face. No caso de uma parede, tanto faz, tá? Porque encostando nela ele vai unir. Vou selecionar esse objeto, tirei zoom com a rodinha do mouse e selecionei agora esse objeto de cima. Ele estendeu e finalizou a operação. Se eu tiver com esse outro botão ativo, novamente, ele me pede a referência, então eu posso, se eu não estiver enxergando, eu posso até usar o Tab, se eu quiser forçar para ele detectar, clique e solta o Tab, tá? Para ele detectar esse centro. E aí eu vou selecionar um objeto, 2 objetos, 3 objetos e quantos forem necessários até encerrar a operação, tá bom? Se eu der ESC, eu saio da ferramenta. Feito isso, vamos agora para a operação de alinhar. Eu vou copiar um objeto aqui para cima, então, só para eu ter 2 objetos aqui, vou iniciar a ferramenta alinhar. Aí presta atenção aqui embaixo, selecione a linha ou ponto para ser a referência do alinhamento. Então, eu vou pegar essa linha aqui, por exemplo. E vou selecionar, por exemplo, essa face do objeto. Eu quero que essa face seja alinhada com aquela linha. E ele vai fazer isso. Tudo bem? Se eu usar o estender para esse objeto, ele já vai fazer a para necessária aqui e vai fazer a para necessária aqui, para deixar esses dois objetos unidos. Agora, então, com isso usamos o alinhar. Vamos usar agora o offset. O offset é para, eu determino se eu quero um processo gráfico ou numérico, vou fazer pelo numérico para vocês verem, e determino se eu quero mover o objeto, então eu não desejo uma cópia, ou se eu quero dar um offset com cópia, mantendo o original, tá? E vou determinar aqui uma distância, por exemplo, 125 centímetros. Aí o offset vai funcionar da seguinte maneira, dependendo da maneira com que eu chegar com o mouse no objeto desejado, ele vai entender que o offset é para um determinado lado. Então, se eu me aproximar do objeto aqui por esse lado, ele vai entender que o offset é para lá. Já, se eu chegar com o mouse por esse lado, ele vai entender que o offset é para cá. Se eu passar do centro, ele vai entender que era para lá, me afastei para cá, tá? Então depende de como eu chegar com o mouse. Vou chegar com o mouse então por esse lado, fazer mais devagar e clicar. Ah, ele pegou a linha, né? Se eu quisesse a parede, vou selecionar aqui porque a linha para mais ou menos nessa altura. Então aqui ele não vai ficar com dúvida que é a parede. E se eu chegar por aqui, parede também. Então ele fez a cópia. Se eu desligar, ele vai mover o objeto. Tá? Não existe mais esse aqui. Vou fazer aqui para ficar mais claro, vai. Tá bom? Agora vamos falar de espelhamento. Vou posicionar esse objeto um pouco mais para lá. Se eu selecionar essa ferramenta de mirror, de espelhamento, aí eu vou consultar aqui o meu status bar. Selecione Tab para alternar entre objetos, Ctrl para adicionar, Shift para não selecionar. Enter e espaço para finalizar. ESC para cancelar. Tá bom? Então, se eu selecionar esse objeto, por exemplo, eu quero espelhar esse objeto, agora ele vai falar para mim as mesmas opções, né? E eu tenho que mostrar para ele a referência de espelhamento. Opa, desculpe. Para entrar na ferramenta espelhamento, eu tenho que selecionar um objeto antes. Então, vou selecionar parede, espelhamento através de uma referência e vou mostrar para ele a referência. Cliquei, ele espelhou. Tá bom? Se eu agora selecionar o novo objeto e selecionar essa outra ferramenta em que eu digo qual que é a posição do espelho, eu posso simplesmente desenhar a posição do espelho e ele vai espelhar. Tá? Ou
Vamos fazer esse objeto, espelhando, e vou fazer aqui de um jeito mais claro na vertical. Vai espelhar para lá. Tudo bem? Beleza. Outra ferramenta interessante, que diz respeito a cotas, eu mostrei para vocês até agora as cotas temporárias, né? Eu posso oficializar a cota usando esse ícone. E aí ela passa a ser uma cota definitiva. Ou eu venho em anotação, seleciono cota definitiva, e aqui vai uma dica. Eu nem uso essa linear, é muito raro usar. Essa alinhada resolve 99% das coisas que eu preciso. Essa daqui, deixa eu deixar ele mostrar o videozinho. É mais para essas situações das linhas inclinadas, tá? Mas eu gosto muito dessa aqui. Essa aqui resolve quase tudo. Aí eu posso, vou dar um zoom maior, posso fazer uma cota entre dois objetos, ou cotar um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Posso fazer uma cota de uma vez. Ou seleciono essa cota que ficou e eu consigo, através desse botãozão que aparece aqui, editá-la. E aí, se eu clicar novamente, ele vai desistir daquele ponto, mas ele está amarrado no outro. Ou eu seleciono esse e clico fora. De novo, selecionei para editar e clico novo. E ele fez. Tudo bem? Vou jogar fora agora. Quando eu seleciono a cota ela não existe por ela. Então eu não consigo mudar esse número, porque eu preciso dizer que o objeto que tem que se mover. Os números não vão estar acessíveis selecionando a cota. Isso é bastante importante. Se eu quero mudar o valor da cota, eu tenho que selecionar um objeto em que faça sentido acessar o valor da cota. Tá? No caso, selecionando esse objeto, eu posso selecionar esse valor de cota ou esse valor de cota. Não faz sentido eu acessar esse valor de cota. Se eu clicar duas vezes sobre o número, ele vai abrir essa janela, em que eu posso, por exemplo, substituir por um texto e dizer, por exemplo, L dividido por 2, por exemplo. Se eu não quiser que o número se apresente. Ou uso o valor de fato e ponho um comentário embaixo. Conferir em obra, por exemplo. E aí ele coloca essa informação junto. Ou aproximadamente. Ou evitar alterar essa medida. Tá? Ou deixo apenas o número e está tudo bem. Ah, então talvez se eu entrar com um número de mentira, 1,30, ele não deixa, tá? É claro que brasileiro é muito criativo e teve uma época que dava para mudar isso aqui para ponto, por exemplo. Ó, atualmente não dá. Então, isso eles já corrigiram. Antigamente o pessoal conseguia fazer uma enganada aqui. Mas é ótimo, né, que ele não deixe mesmo. Eu não quero que seja um valor mentiroso, eu quero que ele seja de fato. Tá? Outra característica, quando eu seleciono uma cota, vocês podem me perguntar, mas o que são essas bolinhas e esses objetos aqui? Bom, essas bolinhas são os comandos dessa cota. Se eu clicar nesse grip, eu consigo editar a cota. Ó, é muito parecido com esse. A exceção de que se eu quiser incluir um ponto, eu tenho que vir necessariamente nesse botão, tá? Esse outro é só a finalização da perna da cota. Se eu quero que isso daqui fique mais distante, se eu quero que isso aqui atropele o objeto. Então eu controlo essa interação através desse grip de comando. Aqui vai um alerta de que eu não consigo controlar muito essa distância. Ele magnetiza quando eu chego perto do que ele considera que é o valor que eu informei nas propriedades dessa cota.
Mas se tiver perto disso, fica zoado mesmo e não dá para deixar alinhado, tá? Assim, se eu quiser uma outra medida, eu tenho que ir lá mudar nas características. Ó, e uma vez que eu editei, fica errado, tá? Bom, fica errado não, fica distante de uma maneira mais solta. É. Esse valor de cota, aqui, eu posso reposicionar o texto, então arrastar o texto mais para o lado ou trazer de volta, ele dá uma magnetizada quando ele chega no centro, tudo bem? E se eu travar, fechar o cadeado nessa medida, ele entende que, por mais que eu queira editar esse objeto, essa relação tem que se manter. Então ele vai arrastar o segundo objeto junto, tudo bem? É interessante também. Ou se eu clicar na cota aqui, se eu clicar no cadeado, eu libero. E agora, se eu tentar mexer, ele vai mexer, editar essa cota sem se preocupar com esse objeto. Tá bom? Vamos falar agora do array. Deixa eu pegar esse daqui, por exemplo. Quando eu seleciono um objeto, eu posso vir na ferramenta array e algumas opções vão aparecer aqui na minha barra de opções. Se eu quero fazer um array linear, ou se eu quero fazer um array radial, se eu quero agrupar e associar, qual é o número final de objetos, e se eu quero mover em relação ao segundo ou em relação ao final. Bom, se eu quiser que essa propriedade seja variável depois que eu acabar a operação, ou seja, se eu quero ainda decidir se eu vou fazer 5, ou 6 ou 7 objetos, e eu não tenho certeza, então eu deixo esse botão ativado para agrupar e associar. Aqui, só para mostrar para vocês, eu vou colocar um número um pouco maior, vou colocar 5 objetos. Se eu fizer em relação ao segundo objeto, significa, ó, eu estou clicando num lugar solto de propósito para vocês verem, não preciso ficar refém de selecionar o objeto em si. Se eu colocar 160, ele vai entender que eu preciso de 5 cópias, guardando essa medida, né, a medida de 150 que eu coloquei, que é pelo centro aqui, né, 160, em relação ao segundo. E percebam agora que os objetos estão envolvidos com uma linha tracejada. Isso significa que eles estão agrupados. Eu posso editar o grupo ou quebrar o grupo. Se eu quebrar o grupo, essa inteligência aqui vai deixar de existir. Vou mostrar para vocês. Ó. Perdeu. Esses daqui continuam agrupados. Então, se eu editar um, editam esses 1, 2, 3, 4 objetos de uma vez. E esse aqui não está mais agrupado. Se eu digitar Ctrl Z, eu volto. E aquela inteligência volta. Então, se eu ainda quero 6 objetos, 8 objetos. Então, isso mantive essa inteligência funcional. Bom, vou mostrar agora. Vou quebrar o grupo. Tenho de novo um objeto solto. Se eu iniciar a ferramenta de array em relação ao último agora, eu vou colocar 4 objetos. Selecionei um ponto qualquer e coloquei, sei lá, 8,80 m. Ele vai subdividir. E se eu colocar agora uma outra quantidade, por exemplo, 8 objetos, ele vai manter a posição do primeiro e do último e vai redistribuir. Tá bom? Outra característica interessante, ainda falando de cota, vamos supor que eu tenha objetos com distâncias diferentes aqui. E eu resolva trabalhar com eles. Vou pegar a referência em relação ao centro. E posso clicar na função de que esses valores devem manter uma relação de igualdade. Eles têm que ser valores iguais. Agora ele substituiu o texto por esse aqui. Se eu clicar de novo, ele deixa de ter essa inteligência. E eu posso simplesmente mexer de novo. Tá? Se eu colocar mais um item, incluir mais uma perna de cota e pôr o valor igual de novo, ele redimensionou todo mundo.
É uma ferramenta bastante útil, tá? Então, passamos por todas essas operações. Eu queria falar um pouquinho sobre esse Selection Box. Se eu estiver num 3D, por exemplo, eu vou deixar uma vista bem confusa, com todas as paredes feitas e tal. E vamos supor que eu queira que apenas esse objeto seja mostrado, né? Eu posso selecionar esse objeto e pedir para esse 3D uma seleção de box específica, e aí ele vai criar um aquário ao redor daquele objeto para mostrá-lo mais em destaque. Consigo mexer esse aquário para ver o grau de interação com os outros objetos, mas muitas vezes para eu fazer uma vista de destaque, que eu quero mostrar especificamente um objeto, ele é bem útil. Se eu apagar esse aquário, desculpa, se eu desligar o Section Box aqui, nas características da vista 3D, volta a ser tudo mostrado como antes, tá bom? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Até o próximo vídeo.